Olá, gente. Boa noite. Esperar vocês chegarem. Vou ficar aqui com cara de boba. E aí, louca? E aí, minha amiga, tudo bem? Por enquanto, a gente vai ficar fazendo uma conversa de duas pessoas até que as pessoas apareçam, entendeu? Sim. Pra gente É, poder fazer essa iniciar. conversa. Dar uma proseadinha. Eu estou à disposição, viu, minha amiga? E já queria começar falando da honra, né, que é pra mim. Tá participando disso com você, Célia, porque você sabe que eu sou seu fã, né? Te Você sabe que eu admiro sou sua demais. também, né? Admiro demais o tempo que você teve à frente aí da coordenadoria da criança no estado, à frente do SEDCA, o quanto que a política da criança e adolescente no estado de Minas Gerais avançou com a sua colaboração, né? Então, assim, aprendi a admirar, gostar de você de graça, né? Eu lembro como se fosse hoje daquela conferência estadual, né? Que o Hélio Nossa Senhora, Amorim aquilo foi. foi lá no Tauá, lá perto de Caeté, lá em Caeté, né? E o Hélio Amorim falou assim, ó, aquela ali que é a Célia Narras. Aí eu falei, já vou colar nessa mulher, que essa mulher é maravilhosa. Que isso. Ou, Já mas quer. fazer, organizar, participar de uma organização de conferência estadual é um negócio assim, você faz uma vez e se você nunca mais vai esquecer o que é aquilo, Nunca. nunca mais. E você estava como E presidente tem, do SETICA já, não estava? não, naquela época eu não era presidente ainda não, eu só entrei para, eu já era conselheira, né? Eu já representava o estado no plenário do conselho. Mas eu só fui assumir a presidência no ano seguinte, por Sim. causa das coisas de mandato, né? Assim, que lá no SEDCA fica um ano e meio. Então Aham. eu entrei só um pouquinho depois. Assim. Mas foi, foi assim, um aprendizado de várias coisas, uma conferência daquela, né? Sim. Muita loucura. E foi ótimo, Agora, né? é ótimo, eu, assim, eu gosto de trabalhar, eu acho trabalhar uma coisa boa, né? Assim, Uhum. não reclamo, não. E a gente, de fato, conhece muitas pessoas bacanas, tipo o meu convidado maravilhoso de hoje. Tcharam. É sério, assim, Vontade. acho que um que a gente reconhecer que o Estado é uma coisa muito diferente, né? O Sim. Estado de Minas Gerais é uma coisa muito diferente. E a conferência ajuda um pouco a gente a entender isso. Ô, Lucas, vamos esperar assim um pouquinho, assim, aqui no seu relógio aí são quantas horas? No meu No relógio meu são relógio, 9, 9:04. no meu são 94. 9:03. A gente podia enrolar mais um minutinho? Sim, eu estou à disposição. Aí eu vou enrolar assim, vou enrolar um pouco contando o que que nós vamos fazer, o que que nós estamos fazendo, o que que é a live, o que que é a consultoria, e aí a gente vai conversando, né, Sim. assim, porque eu acho que bom, como a gente estava conversando, né? Assim, já trabalhei na área da criança em outros espaços, né? Assim, e aí uma ideia aí de uns 2 anos para cá, que é de colaborar também com a política da criança e adolescente de uma outra forma que não seja sendo atuando dentro dos executivos, municipal, estadual, como eu já atuei, nem dentro da sociedade civil, que Uhum. é um pouco na ideia do suporte, da qualificação que a consultoria permite, né? Assim, circular informação e tal.
E a política da criança, por ela não ser uma política setorizada, às vezes falta um pouco a gente fazer essa interface com outras políticas, com, né, assim, tentar uma coisa mais robusta para a política. E aí veio a ideia da consultoria. E aí, nesses momentos que a gente, né, assim, está passando agora da pandemia, a ideia é da gente ir fazendo um banco de informação para todo mundo, para mim, que trabalho com isso, para os parceiros todos, que são pessoas também que estão na área e na discussão, e para fazer essa informação circular aí né, assim, com as redes de vários conhecidos que a gente tem, de várias pessoas que atuaram juntos, né? Então, essa é um pouco a minha história, né? Assim, para Sim. pensar em que momento que a gente chega aqui, né, nessa conversa de nós dois. Aí você podia se apresentar também, que eu vou te apresentar assim. O Lucas né, assim, conheci o Lucas aí nessa trilha do trabalho com criança e adolescente, né? Na época o Lucas era conselheiro tutelar lá em Montes Claros, né, assim, no norte de Minas, né, assim, desenvolveu um trabalho lá durante o mandato. Eu queria que você, né, contasse aí como é que você está hoje, assim. Ô Célia, eu fui conselheiro tutelar aqui em Montes Claros por 2 mandatos, né? Peguei aquela transição do mandato tampão e aí estendeu um Hum, pouco mais. Foi na época de 2014, né? Entrei no Conselho Tutelar em 2011. E na minha trajetória de vida, eu tive uma experiência no seminário, né? Estudei para ser padre. E ao sair do seminário, eu já ingressei no Conselho Tutelar. Foi uma coisa muito rápida, né? Assim, e ali foi um espaço que eu me identifiquei muito, né? Assim, a política, esse lugar de garantia de direito à criança e adolescente me encantou. E aí eu decidi escolher isso para minha vida, né? Assim, é um espaço que, para além de um exercício profissional, é o espaço onde eu quero militar, onde eu quero atuar, né? E ao decidir sair do Conselho Tutelar no ano de 2018, aqui em Montes Claros, a gente começou a trazer algumas discussões a nível regional, né? Inclusive por incentivo do Ministério Público aqui regional. E aí eu fui começando a me destacar, fui começando a conhecer outros espaços, conhecer outras pessoas, e entendi que era a hora de sair do Conselho Tutelar e pensar também nesse lugar da consultoria, de auxiliar esses municípios na implementação das políticas públicas voltadas para criança e adolescente, né? E capacitar Conselho Tutelar, capacitar a CMDCA, assessorar municípios nessa perspectiva, né? Dentro dessas políticas, dentro da política dentro da política de atendimento à criança e adolescente e dentro das políticas setoriais também, né? Da assistência social, na saúde, na educação. E aí, em parceria com a Virgínia e com a Carla, a gente começou a trabalhar atuando em alguns municípios, especificamente aqui do norte de Minas e na região do centro-oeste de Minas, né? E atendemos também alguns municípios no sul da Bahia. Hoje eu atuo, trabalho, né, em alguns municípios aqui do norte de Minas, Bocaiúva, Espinosa, Manga, já trabalhei em vários outros. É, e hoje nós estamos nesse lugar. E tem um projeto também, junto com o amigo Hélio Tamorim, que foi conselheiro tutelar em aí, BH, o presidente do coletivo de conselheiros tutelares aqui do estado de Minas Gerais. Ele é membro também do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares. Hoje a gente tem um projeto para capacitar e levar formação e orientação para os conselhos tutelares no Brasil. É, é, e nesse caminhar, nessa trajetória, né, nesse percurso, eu sou muito grato por ter encontrado pessoas como você, como o Wellington, e como várias outras que passaram e que a gente, mesmo esse distanciamento social tem nos ensinado muito, né? Assim, porque a gente entende que a, a não presença, a física, ela não diminui o afeto, né? Pelo contrário, ela só faz aumentar, só está fazendo aumentar o afeto. E é isso que eu sou grato por ter conhecido essas pessoas e por ter muito afeto por vocês, né? Muito agradecido, viu, minha amiga, por esse convite. Me senti muito honrado, porque eu falei, nossa, Célia Narras, essa mulher, que esse mulherão com essa bagagem toda, eu vou lá
estar com ela. E não só nessa vez, tá? Toda vez que você quiser, a gente vai estar junto para estar discutindo aí e trazendo, compartilhando um pouco da nossa experiência e vivência com a política de atendimento. Isso é É ótimo. isso. Tomara que a gente consiga muitos frutos, né? Assim, Lucas? Porque eu acho que é, esse momento, de fato, coloca a gente numa lógica do distanciamento social, mas de aproximação dos afetos, né? Porque se a gente sabendo fazer uso das plataformas que estão disponíveis, a gente consegue fazer circular tanto os afetos da gente quanto as pessoas, quanto as informações. E Sim. aí eu queria aproveitar aqui para a gente poder começar essa conversa, assim, né, que que eu propus, porque a gente entrou agora essa semana, né, semana passada, em junho, é, aí na sexta-feira a gente já vai estar aí no Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, né, assim, e a gente tem uma mobilização muito grande da nossa área de atuação da política da criança e adolescente em torno dessa data, né, que é o Dia de Combate ao Trabalho Infantil. Não sei se as pessoas estão acompanhando aí na rede, né, assim, a gente já tem, como esse é um movimento que nacionalmente ele tem muita força, porque tem o Ministério Público do Trabalho, o antigo Ministério Público do Trabalho também, que encabeça essa discussão do trabalho infantil, né? A gente já tem uma campanha nacional de mais vulto, né? Mais, mais palpável, com mais recursos, inclusive tecnológicos, que estão circulando na rede. Então, essa semana, por exemplo, o Emicida, né, lançou um clipe chamado Sementes, que é lindo. Quem não viu, veja, porque é super bonito, assim. Muito bom. E eu acho que a discussão do trabalho infantil, ele, que é um pouco que eu queria, te convidei para, né, a gente poder conversar, porque eu acho que a gente precisa, de fato, ir ampliando as formas como a gente entende o trabalho infantil e entende a atuação da rede nessa hora do trabalho infantil, né? Assim, porque a gente tem que lembrar que com o estatuto, né, a gente vai dizer que as crianças são alvo de uma proteção e por isso não devem trabalhar, né, que é diferente de dizer que as crianças não devem ter responsabilidades, né, assim, que elas não devem ser responsáveis pelas suas coisas, que elas não devem, né, assim, fazer parte da dinâmica de organização e cuidado da família, né, que às vezes acho que Sim. tem um pouco de confusão. E também uma coisa que eu acho que é muito importante a gente marcar na lógica do trabalho infantil, que o trabalho infantil, quando a gente fala que a gente é contrário à exploração do trabalho infantil, a gente não fala que a gente é contrário à preparação das pessoas para chegar ao mercado de trabalho, né, assim. E aí a gente fazer um discurso que é preciso que a gente, de fato, proteja as crianças para que elas possam se desenvolver, não é? Ter acesso aí a todas as formas, a todos os seus direitos, a todas as garantias de direito, para que elas possam se desenvolver enquanto sujeitos completos, e quando chegar na fase de desenvolvimento que é possível, a gente começa a discutir aí preparação para o mercado de trabalho, né, que dizendo aí em faixas etárias em legislação, a gente vai falar que a partir dos 14, ou seja, os adolescentes, a gente pode, de fato, começar a discutir com eles uma introdução no mercado de trabalho, uma preparação para o mercado de trabalho, né? Mas de uma forma protegida, uma forma que respeite o estado de desenvolvimento, né? Então, acho que tem uma discussão que é muito importante da gente fazer, que o que a gente está dizendo é de uma preparação dessa faixa etária para entrar no mercado de trabalho de uma forma mais qualificada. Sim. Ninguém está dizendo de uma não responsabilização das crianças, né? E aí, a gente sempre fez esse debate, sempre discutiu aí as piores formas de trabalho infantil, né? Assim, cada ano a gente fazia uma discussão, a gente já fez uma discussão, por exemplo, sobre trabalho infantil doméstico, trabalho infantil na rua, trabalho infantil na cadeia produtiva do futebol, né? Aí na época da Copa do Mundo a gente fez discussões assim. E aí agora a gente tem um contexto de pandemia. E aí, o que isso impacta, né? Acho que uma pergunta que é importante da gente pensar é o que um contexto desse, de pandemia, de isolamento social, de pessoas que estão em casa, muitas vezes impedidas de exercer sua profissão ou de gerar renda da mesma forma, como é que isso impacta as crianças e os adolescentes? Se a gente está falando que eles não podem trabalhar, não deveriam trabalhar, e aí a gente está falando desse contexto de pandemia,
como é que você vê isso? Assim? Como é que você vê o impacto dessa cena na dinâmica aí do trabalho infantil? Ô Célia, eu queria pontuar alguns fatores, né, assim, que essa pandemia e com todas as medidas restritivas para evitar o contágio, a proliferação desse vírus, né, do Covid-19, trouxe, de certa forma, um impacto social que a gente vai vivenciar, a gente vai ver as consequências deles a longo prazo, né? Então, com toda a tentativa, mesmo com toda o esforço que a gente viu dos governadores, dos prefeitos e também um pouco, né, e eu posso dizer assim, um pouco de esforço do governo federal, para minimizar, para criar ações para minimizar os impactos sociais dessa crise, a gente vai ver, a gente percebe dentro dos municípios que classe que ela está atingindo, né? Uhum. Sobretudo quem é os menos favorecidos. Então, as pessoas que já estavam em situações de vulnerabilidade social, elas estão em situação de risco e são pessoas que, de certa forma, vão buscar fonte de renda, vão buscar sobrevivência explorando o trabalho de crianças e adolescentes, né? Então, a gente já consegue ver, eu não sei aí em BH, mas em Montes Claros, várias crianças e adolescentes nos sinais pedindo moeda, né? A gente vê várias crianças e adolescentes circulando nas ruas e, inclusive, chama atenção por não ter condição de ter os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, máscara, pedindo ou oferecendo para lavar carro, ou em situação de mendicância. Outra questão que tem se agravado é a questão da exploração sexual, né, infanto-juvenil, meninas e meninos que vão vender seu corpo para poder adquirir aí o sustento da sua casa, né? Até esse contexto da exploração sexual mudou um pouco, porque antigamente meninas eram exploradas sexualmente e elas queriam adquirir um bem para si. Hoje, o contexto de exploração é para assegurar, às vezes, o sustento da família, né? E aí, me chama atenção como que isso, a importância de debater sobre isso e pensar ações nesse tempo de pandemia para minimizar os impactos sociais que ela causa e para evitar que crianças e adolescentes sejam, para dar oportunidade para essas crianças e adolescentes, elas não tenham seus direitos violados, elas não sejam exploradas para o trabalho proibido, para o trabalho precoce, inserir essas crianças e esses adolescentes em ações que possibilitem, que favoreçam o desenvolvimento pleno e saudável deles. É, e aí a gente vai refletir. Oi. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar, né? Que quando a gente fala do trabalho infantil, a gente não está falando só das crianças, né? Assim, quando você fala, por exemplo, que mudou um pouco a cena da exploração sexual, né? Assim, a motivação que leva a essa dinâmica aí. É a gente entender que quando a família está precarizada, e aí quando a família, que é responsável por cuidar dessas crianças, não consegue organizar o seu sustento, aí você começa a fragilizar todos os membros, inclusive esses membros que, em tese, seriam os mais vulneráveis ou que deveriam ser mais protegidos, né? Então, é isso, a família não consegue gerar renda, porque os trabalhos dessas famílias, principalmente dessas famílias mais vulneráveis, estão aí muito precarizados, e aí estão inacessíveis, e aí o benefício não chega a tempo, e as outras despesas estão correndo. E aí você começa a pôr os membros vulneráveis da família para gerar a renda que der. E aí, uma outra questão que é importante pensar, que são sempre em trabalhos mais precarizados. Precarizados. Né? Nunca a gente está falando de gerar renda num trabalho bem inserido ou num trabalho protegido, né? Assim, você cita a questão do EPI, a gente pensa que os meninos estão na rua, estão sem equipamento de proteção, né? Assim, é sempre uma cena muito precária, né? Assim. Sim. E o que a gente não pode fazer nesse contexto, Célia, é naturalizar isso, entender isso como
aqueles bordões, né? Ah, o trabalho dignifica o homem, criança tem que começar a trabalhar cedo, porque quem a gente aplica esses bordões é a criança pobre, é a criança de periferia. A gente não fala isso do nosso filho. Quem mora nos condomínios de luxo não fala que o filho dele tem que começar a trabalhar cedo. Pelo contrário, ele pensa, né? Meu filho tem que começar o inglês. Meu filho tem que ser inserido em determinadas atividades para o desenvolvimento dele. E nós temos que pensar a criança, como fala o artigo 5º do ECA, criança e adolescente, como sujeitos que estão em condição peculiar de desenvolvimento. E é por conta dessa condição peculiar de desenvolvimento que vem essa política de proteção para esse sujeito. Para dar oportunidade para esse sujeito, para que esse sujeito possa crescer, desenvolver e de forma ativa exercer sua cidadania. Quando o Estatuto da Criança e Adolescente ele impõe uma proibição, é para o trabalho precoce e é para o trabalho que coloca em risco esse desenvolvimento desse sujeito. Mas, por um outro lado, ele cria um programa de aprendizagem, ele cria uma política de aprendizagem para qualificar esse sujeito de direito, né, para que ele possa ser inserido de forma correta no mercado de trabalho, para que ele possa ser inserido de forma qualificada dentro desse mercado. Né? E aí a gente chama a atenção, a gente não pode naturalizar, ver uma criança pedindo no sinal e falar, nossa, olha que bonita, ela está fazendo um papel, ela está fazendo aquilo ali para ajudar a família dela. Isso não é bonito, né? A gente não pode pensar a criança nesse lugar e romantizar isso. Essa proteção que o Estatuto fala, que a lei fala, nós discutimos isso muito ontem num seminário aqui no norte de Minas, é uma proteção emancipatória, é uma proteção que quer dar oportunidade para esse sujeito, para emancipar esse sujeito. E não fazer esse sujeito um dependente da política pública, um sujeito que futuramente possa vir a impotência, vivenciar vulnerabilidades sociais. Então, a gente tem que pensar esse sujeito, a gente tem que pensar ações para emancipar, né? Dar condições para essa criança crescer, dar condições para esse adolescente crescer, se desenvolver e ser um sujeito emancipado. Acho que a gente tem que pensar que tudo aquilo que a gente fala que o trabalho traz de positivo, né? Porque, de fato, a gente vê um discurso muito defensor do trabalho, no sentido que é isso, o trabalho enobrece, dá responsabilidade, a gente romantiza, né? E a gente esquece que desenvolver essas características na personalidade das crianças não é o trabalho que faz. Não é o trabalho que faz com que uma criança seja responsável, seja educada, ou seja dedicada, né? Ou seja, o que faz isso é um conjunto de oportunidades e de direitos garantidos. Então, o que faz isso é ter acesso à educação, né? Que é a gente conseguir, de fato, as medidas protetivas, garantir o exercício dos direitos, né? Então, acesso à educação, acesso à saúde, né? Assim, acesso a políticas de cultura, acesso a uma moradia digna, que a família consiga acessar uma renda mínima para manter todos os seus membros assim protegidos, né? Com qualidade de vida, ou pelo menos com uma vida digna. Assim. Da oportunidade, né? O Sérgio Cortella, ele tem uma fala muito legal sobre o trabalho infantil, de uma campanha que ele fez com o Conselho Nacional dos Tribunais de Justiça do Trabalho, né? E ele fala que o trabalho infantil, permitir que uma criança trabalhe de forma insalubre, precoce e proibida, é sequestrar, roubar dessa criança oportunidades, né? De lazer, de crescer de forma plena e saudável, de brincar, né? Então a gente tem que respeitar o desenvolvimento desse sujeito e dar a essa criança e esse adolescente tudo a seu tempo. Existe uma política de aprendizagem. Eu lembro, Célia, quando estava no Conselho Tutelar, uma associação de comerciantes de um bairro aqui de Montes Claros chamou a gente para poder discutir essa questão do trabalho, né? E aí eu vi alguns comerciantes falando, tem que trabalhar assim, tem que trabalhar. Eu falei, tem, mano. O adolescente já tem 14 anos, registra ele. Isso. Aí o cara, não, eu não posso. Eu falei, você quer mão de obra barata? Né? Isso não existe.
Ele pode trabalhar, mas dentro de um programa de aprendizagem, você tem que qualificar, você entende? Não há ele tem questões específicas que ele não pode ser submetido, trabalho noturno, trabalho perigoso, Trabalho insalubre, né? insalubre. E isso não é o Estatuto da Criança e Adolescente que vem impor, é a própria Constituição Federal. É a nossa Carta Maior que vem estabelecer isso. Porque esse sujeito, nesse processo de desenvolvimento que ele está, qualquer dano que ele sofra pode causar um prejuízo irreparável para a vida toda, né? Então a gente tem que pensar esse sujeito numa metáfora da construção, né? E criar uma base bem solidificada para que ele possa se apoiar na vida adulta. Um lugar que ele possa se apoiar na vida adulta. Então, vamos qualificar esse adolescente, vamos permitir que a criança brinque, a criança, em hipótese alguma, ela pode trabalhar, mas o adolescente, a partir dos 14 anos, vamos inserir ele dentro desse programa de aprendizagem. Então, os empresários aí podem buscar essa informação junto ao Ministério da Economia, né, que foi o extinto Ministério do Trabalho, que lá vão ter todas as instruções, pode buscar essas informações, como estabelecer o programa de aprendizagem dentro do Ministério Público do Trabalho, que lá vai ser direcionado. Então, há várias formas. A população dizer assim, o empregador falar, eu estou empregando esse porque eu não sabia, hoje isso é inaceitável, né? Porque eu acho que, e aí também, essa fala sua convoca a gente para aquilo que é de responsabilidade de todo mundo, né? Assim, sim. A gente entender que o enfrentamento ao trabalho infantil é uma responsabilidade da sociedade, que a proteção e a garantia dos direitos da criança e adolescente é uma responsabilidade compartilhada. Ela não é exclusiva do poder público ou exclusiva da família. Eu acho que o trabalho infantil ele põe muito isso, muito claro para a gente, né? Esse exemplo que você dá do empregador, por exemplo, né? Então, assim, você também quer proteger a criança e adolescente, você é contra uma situação vulnerável, você tem uma responsabilidade ali, né? Assim, que é de contratar de forma correta a sua mão de obra, né? Assim, de impedir o trabalho infantil no seu serviço, né, na sua empresa, mas na sua cadeia produtiva. E aí, para a gente pensando, né, a população que pode identificar os casos, né, assim, ver então, os casos que a gente tem, assim, que a gente pode ajudar a localizar, fazer busca dos canais corretos de denúncia, né, não aceitar o trabalho infantil numa lógica do tipo, se você entra num estabelecimento e o estabelecimento, ele mantém crianças em trabalho ali de forma irregular, né, assim, viola o direito tão explicitamente dessas crianças e desses adolescentes, assim, a gente tem um papel nesse lugar aí da gente romper os ciclos de vulnerabilidade, romper os ciclos de violência, né, entendendo isso. Que o trabalho infantil é uma violência contra a criança e adolescente, é uma violação de direito, que se a gente não rompe, o ciclo não muda. Então, as famílias não deixam de estar vulneráveis porque as crianças estão trabalhando. Então, a gente precisa tirar as crianças desse lugar para que as famílias saiam desse lugar de vulnerabilidade. E aí, pensando um pouco nessa atuação do Conselho, né, assim, como é que a gente pode pensar o lugar do Conselho Tutelar, assim, como que ele pode agir quando a gente já identificou os casos, pensando nessa atuação coletiva, né, assim, na proteção da exploração da mão de obra infantil. Ô Célia, o que eu acompanho na maioria dos municípios, né, é que as pessoas, e isso eu vivi também na prática, né, assim, na prática aqui no Conselho Tutelar, as pessoas atribuíam todos os problemas relacionados à infância ao Conselho Tutelar, né? E também coloca ao Conselho Tutelar, dá ao Conselho Tutelar uma característica de polícia, e o Conselho Tutelar não é isso. Ele não integra lá o rol do artigo 144 da Constituição, ele não faz segurança pública, né? E quando a pessoa comunica o Conselho Tutelar, até usa aquela expressão, né? Denunciei, né? Como se ali fosse esse espaço da repressão. Uhum. Então, quando a notícia chega ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar ele não vai atuar na perspectiva de investigar, né? Até porque investigar é uma competência da Polícia Judiciária, hora do Ministério Público, mas ele tem que apurar.
O Conselho Tutelar, ele vai reunir elementos de convicção, né, de que se aquele fato, aquela violação de direito está acontecendo, se há indícios de que está ocorrendo aquela violação de direito, e vai comunicar aos órgãos competentes. Ele vai aplicar as medidas protetivas para tirar essa criança desse lugar, né, de violência, seja acionando um serviço de assistência social, um serviço da saúde, ou fazendo com que essa criança retorne para a escola, né, que é o lugar dela, se ela não tiver inserida, e vai acionar os órgãos para responsabilização de quem está explorando o trabalho dessa criança e desse adolescente. Lembrando, gente, que o Conselho Tutelar ele não é um órgão também assistencial, né? O Conselho Tutelar não é um espaço técnico, o conselheiro ele é eleito pela sociedade, então os conselheiros são agentes políticos. Então, deve tomar muito cuidado, muito zelo nessa condução. E uma discussão que a gente faz também nos municípios, Célia, assim, quem é que deve fazer busca ativa? É Conselho Tutelar que deve sair fazendo ronda? Hoje no Brasil existe uma política bem estabelecida, né, sobre a erradicação do trabalho infantil. Existe o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que recentemente ele foi reformulado, né? A proposta do PET foi reformulada. Ele é um articulador dentro dos municípios que aderiram a esse programa das políticas setoriais aí, em prol para articular essas políticas para que todas as políticas, é importante mencionar, elas têm a obrigação de comunicar, de notificar as violências identificadas. Seja saúde, seja assistência social, seja educação. Inclusive, a saúde ela já está mais avançada nisso. O Ministério da Saúde estabeleceu um instrumental de notificação obrigatória dos serviços quando identificar a situação do trabalho infantil. As escolas elas precisam se adequar e a assistência social dentro dos seus serviços também, mas todos têm a obrigação legal de comunicar aos órgãos competentes. Em relação à busca ativa, um dos eixos do PET, desse programa de erradicação, são 5 eixos. Dentro desses 5 eixos, um é a identificação e a busca ativa. No âmbito da assistência social, o CRAS e o CREAS ele deve realizar a busca ativa dentro dos territórios, o CREAS através do serviço de abordagem social e o CRAS no seu atendimento do cotidiano. Lembrando que o CRAS não atende, embora não atenda a situações de violação de direito, mas ele pode identificar que ele está dentro do território. Um adolescente dentro do lava-jato, dentro do supermercado lá do bairro, lavando o carro na praça, em situação de mendicância, ele pode articular diretamente com o CREAS, ele pode inserir esse adolescente, propor a inserção dele dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, por ser público prioritário. Então, são ações que devem acontecer de forma articulada. Os municípios eles têm que se preocupar em criar fluxo para poder enfrentar esse problema, né? E não falar assim, isso é só o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele vai atender e vai encaminhar. Mas quem vai tratar o problema é a política pública, né? Então, assim, eu acho que talvez o trabalho infantil, não só o trabalho infantil, acho que algumas violações de direito, eu acho que a exploração sexual, a violência sexual contra a criança e adolescente, ela dá esse estalo também na rede, que é de pensar que é o tipo de caso que não dá para você delegar. Sim. No sentido de que não adianta você achar que aquilo é o conselho que vai fazer, ou você achar que é o CRAS que vai resolver, que a situação vai se dissolver ou, né, se solucionar com a atuação de um órgão específico. Então, quando você vai, né, dizer isso, assim, a quem compete fazer a identificação, a fazer a busca ativa, né, assim, primeiro a gente pensar isso, que a identificação, identificar e que tem alguma coisa que está acontecendo, que essa criança está numa situação irregular, isso não é uma competência exclusiva de um serviço, né? Identificar que existe, entrar dentro de um lava-jato e ver uma criança de 8 anos trabalhando, ou um adolescente de 13 anos trabalhando dentro do lava-jato, e saber que isso é uma coisa que não devia estar acontecendo, isso não é uma competência exclusiva do Conselho nesse sentido, né? Todo mundo, todas as pessoas
Eu acho que é importante também a gente pensar que a responsabilidade de identificação do caso, ela não depende de um agente público para ir lá no lugar e identificar no local a ocorrência da violação. Então, acho que aí tem Agora, uma confusão, né? Uma confusão, porque assim, o conselho pode atuar em outro espaço, pode chamar a família para vir, pode fazer uma visita na família, né? Mas ele de fato não vai lá. a responsabilidade parental. Mas quem vai trabalhar a função protetiva dessa família são os serviços da assistência social. Também, Quem isso. vai trabalhar outras vulnerabilidades, né? Quem vai fortalecer esses vínculos familiares. Agora, quando a gente fala assim, eu vou falar para o Conselho Tutelar, a gente coloca o Conselho Tutelar como lugar da punição, né? Ele vai multar, ele vai punir. E o Conselho Tutelar não tem esse papel. E não. Dentro do nosso ordenamento hoje, quem exerce esse lugar da investigação para apurar, ora é a Polícia Judiciária, ora é o Ministério Público, mas também, Célia, nesse caso específico do enfrentamento ao trabalho infantil, existem os auditores do trabalho, que têm competência para isso. Claro. No caderno de pergunta e resposta do Conselho Tutelar, elaborado pelo Ministério Público aqui do Estado de Minas Gerais, eles foram muito felizes em dar ênfase para isso, que a investigação nesse caso pode e deve ser realizada pelos auditores do trabalho, que hoje estão vinculados ao Ministério da Economia, né? Então, se você, aqui no norte de Minas, é muito comum a prática de carvoaria, né? Ainda, né? Ainda. É muito comum a prática, e dentre outras práticas, né? Então, se você suspeita que uma empresa ou que algum segmento aí do comércio está empregando, está explorando de forma proibida o trabalho de criança e adolescente, acione o Ministério da Economia, né? O extinto Ministério do Trabalho, que é conhecido aí por todo mundo, para que ou então informe o Ministério Público do Trabalho para que quem está explorando seja responsabilizado. Hoje um problema que eu falo que a legislação ela foi omissa nisso é não tipificar a exploração do trabalho infantil como crime. Então acho que a gente ia avançar muito se o trabalho infantil hoje fosse tipificado como crime. Na investigação, na conduta desses auditores do trabalho, eles vão verificar se há existência disso e vai multar essa empresa, né? Mas precisamos, nessa nossa problematização, inclusive cobrar dos deputados, dos nossos legisladores, que tipifique isso como prática criminosa, porque isso causa um prejuízo irreversível à vida da criança e do adolescente. Pode causar prejuízos irreversíveis, né, à vida desses sujeitos. Eu diria que causa mesmo, né? Eu não acho Sim. Principalmente se você estiver falando de criança, a entrada no trabalho precoce das crianças, eu acho que, de fato, o prejuízo é irreversível. Tanto físico, que aí eu acho que é uma coisa que a gente acha que o prejuízo é só no desenvolvimento, só na entrada no mercado de trabalho. Não, tem um prejuízo físico, tem um prejuízo cognitivo, tem um prejuízo de desenvolvimento, né, assim, do sujeito na sua integralidade. Agora, Lucas, se a gente fosse pensar, né, assim, que eu acho que a gente está falando dessas competências todas, né, no tratamento aí de uma situação de trabalho infantil. Aí você, uma hora, fala assim, o conselho recebe e distribui. Né, assim, que eu acho que o conselho tem um papel, eu chamo o conselho de ponte nessa hora, não sei se você já me viu fazer essa analogia com o trabalho do conselheiro, né? Que eu acho que o conselheiro nessa hora e o conselho tutelar, ele não é um equipamento não é um órgão que foi criado assim, só no afã de pensar uma instância para discutir direito de criança e adolescente. Ele foi pensado justamente porque a gente sabe que essa população é uma população muito fragilizada, muito vulnerável, que quando a gente está falando, então, de famílias que estão num contexto muito vulnerável, elas têm, de fato, dificuldade de acessar os seus direitos, e aí a gente pensa, então, esse órgão que é o Conselho Tutelar, justamente para garantir que essas crianças consigam, de fato, acessar os seus direitos, que estão lá garantidos
embutidos na Constituição, na legislação, mas às vezes falta a gente fazer essa ligação. E eu acho que o Conselho é o órgão que vem para fazer isso, né? Assim, então, ele recebe essa denúncia ou essa informação, né? E aí eu acho que o Conselho tem um papel muito importante, que é de, recebendo uma informação, seja de trabalho infantil, seja de negligência, porque eu acho que o papel do Conselho é nos direitos, né? Não é só no trabalho infantil, embora a gente esteja aqui especificamente no trabalho infantil. E aí eu acho que é isso, né? Vamos pensar, o que o Conselho faz, então? Chega para a gente entender o que é esse distribui do Conselho. O que tem? Porque tem esse distribui aí é o final de uma construção grande dentro do Conselho, de entender o que chegou, né? De construir o que chegou, de entender qual que é o direito violado, né? Assim, e também que não é só distribuir, né? É comprometer o resto da rede na proteção dessa criança. E esse é um papel muito bonito, eu acho, do Conselho.